Bom dia, meus amados irmãos. É um grande prazer estar com os irmãos, vivendo esse momento da história, entendendo que, mesmo em qualquer situação, é importante nós mantermos a nossa adoração a Deus. Isso é imprescindível. E para isso, nós vamos orar a Deus, buscar a presença dEle, para a leitura da palavra de Deus. Ó precioso Pai Celeste, te adoramos nesta manhã, confiando e colocando toda a nossa fé totalmente em Ti, que é soberano e tem um controle sobre tudo. Tu não mudaste, Tu és o mesmo ontem e hoje e será para todos sempre. Colocamos nas Tuas mãos a nossa cidade, o nosso país, diante daquilo que vem nos assolando, como também pelo mundo, Senhor. Mas também agradecemos a Ti por toda e qualquer situação, porque o Senhor não está fora da história. O Senhor age no tempo, o Senhor age no espaço, e por isso descansamos totalmente em Tuas mãos. E nos ajude a vencermos todas as etapas, sem permitir que nada venha nos roubar a paz que vem totalmente em Ti. É a nossa oração, gratos a Ti, no precioso nome de Jesus. Vamos ler o texto da palavra de Deus que se encontra lá no Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram uma cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em qualquer circunstância da vida, todos nós estamos sujeitos a passar por situações que nos trazem medo, situações que venham nos assolar, que venham nos sitiar. E em alguns momentos somos atacados para perder a esperança e ficarmos sem saída. O contexto desse salmo belíssimo está lá no texto de 2 Crônicas, capítulo 36, em Ezequiel, sobre o rei Ezequias, e também lá em Isaías, no capítulo 36, capítulo 37. A história ali nos fala que Senaqueribe, o rei da Síria, que era o império dominante na época, tinha destruído muitas cidades da região de Judá. Então eles cercaram Jerusalém. E o exército de Senaqueribe era um exército de aproximadamente quase 200 mil homens guerreiros. E ao cercar a cidade, era um princípio que era usado para derrubar aquela cidade, porque a partir do momento que cercava a cidade, ela ficava sem o poder do comércio, sem poder comprar
os seus produtos para manter o sustento. Então, a maneira prática era assolar, sitiar a cidade, cortar a entrada de água para a cidade e assim fazer com que as pessoas se desesperassem, e quando elas estavam na situação mais desesperadora, então o exército invadia e tomava aquela cidade. E nesse contexto é que esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. E é bem parecido com o tempo que nós vivemos. E o salmista, ele vai nos mostrar aqui como nós podemos superar momentos em que as notícias que podemos ouvir são as piores possíveis. Porque as notícias que vinham ali para o rei Ezequias eram terríveis, né? Porque, olha, o rei Senaqueribe mandou dizer que ele vai acabar mesmo aqui, que é melhor render-se porque ele vai destruir todo mundo. Então, é uma maneira de se criar pavor. É uma maneira de usar o fator psicológico para minar e destruir as fortalezas de um povo. Então, nesse contexto, o salmo foi escrito. Então, o salmista, ele vai falar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Esse princípio aqui, Deus, ele é Elohim, que significa grandioso, gracioso. Então, o fato de Deus ser refúgio e fortaleza, refúgio é acolhimento, refúgio é proteção. Então, é a parte defensiva, fortaleza é a parte ofensiva de Deus. Então, Deus não só protege o povo, como ele também ataca aqueles que são inimigos. Então, Deus, como refúgio e fortaleza, bem presente, é sempre presente na angústia. Então, diante de uma situação como essa, nós precisamos entender que precisamos ter firme ancoragem em Deus quando as demais coisas são temporais e transitórias. Manter a nossa âncora em Deus vai nos fazer superar qualquer que seja a situação que possam vir diretamente a nós ou todo o contexto que nós vivemos. Então, devemos viver firme em um Deus atemporal, não apenas o Deus que age em algum momento da história, mas o Deus que está na história, que é chamado o Deus histórico, o Jesus histórico. Ele não está longe do mundo que ele criou, ele continua atuando. Jesus mesmo chegou a dizer: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus, ele permite que todas essas situações, né, podemos ver algumas situações da vontade de Deus, né, que é bastante abrangente. A Bíblia fala que Deus, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Mas existe a vontade geral de Deus, a vontade específica de Deus e a vontade permissiva de Deus. E no fundo, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então não é motivo algum de tirarmos a nossa confiança, né, a nossa âncora, tirar de Deus em qualquer situação. Porque qualquer que seja a situação, Deus está agindo. Deus não está aquém das situações, seja elas qual forem. E Deus não perdeu o controle de tudo, porque Ele tem o domínio sobre todo. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, esse é um primeiro ponto que nós devemos considerar para vencermos qualquer que seja a situação que possam vir.
Uma outra situação que devemos observar ele diz, portanto, não temeremos. Esse, portanto, é um termo de conclusão. Então, não temeremos. Então, o ser humano por si só, ele já tem vários tipos de medo. O ser humano tem medo de tudo. Medo de altura, medo de insetos, medo da água, do fogo. Nós nascemos já inseridos em ter medos. Medo da marginalidade, medo das doenças, medo às vezes dos ataques infernais. Então, não faltam motivos humanos e até mesmo espirituais para termos medo. Mas o medo, ele paralisa. O medo neutraliza. E nós vivemos atualmente nesse momento chamado a indústria do medo. É uma maneira de criar pavor na sociedade, nas pessoas. E qualquer segmento da mídia que você for visualizar, você vai ver coisas para deixar a pessoa apavorada, com medo. Você tem medo do que pode acontecer com você, com os outros? Não é o ensino da Bíblia. Esse povo aqui, eles estavam cercados, e não só para morrerem de fome, mas depois ainda serem mortos de uma maneira mais brusca possível. Então, houve um período na história em que o povo de Deus também estava cercado, e o discípulo de Eliseu, chamado Geazi, ele ficou apavorado quando ele viu o exército inimigo contra o povo de Deus. E ele ficou tão apavorado que ele tinha esquecido do que Deus tinha feito. E esse apavoramento dele fez com que ele ficasse desestabilizado. Então Deus, Eliseu, chega e ora a Deus. E fala: Deus, abre os olhos desse garoto para ele ver quem está do nosso lado. Então Deus abre os olhos daquele discípulo do Geazi, e ele vê ao redor do povo de Deus carruagens de fogo, protegendo o povo de Deus. Então, isso fez com que aquele garoto pudesse ver. Então, no meio de tanto caos, nós temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos para ver quem é que está ao nosso redor. Nós precisamos pedir a Deus para que notícia nenhuma ruim venha causar dano à nossa espiritualidade. O nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Ele está vivo. Deus é real. Uma outra situação bastante interessante foi quando Moisés pediu para que de cada tribo um homem fosse à terra de Canaã ver como era essa terra, né, como entraria, quem morava, né, nessa terra. Então foram aqueles 12 homens e um destino, né? Eles tinham que ver a terra, trazer um fruto da terra. E eles chegaram lá, viram os gigantes, viram coisas terríveis ali, mas eles viram que a terra era boa. Trouxeram um cacho de uva grande, era uma terra que manava leite e mel. E eles voltaram com esse fruto ali pendurado, né, um cacho enorme de uva, mas a comunidade de Israel naquela época era 600 mil homens, fora mulheres e crianças, o que daria quase 2 milhões de pessoas. 10 daqueles homens, eles disseram o seguinte: realmente a terra é boa, mas lá tem gigantes. Deus nos trouxe aqui para nos jogar nas mãos desse gigante e nós vamos morrer. O relatório desses 10 homens fez com que o povo chorasse,
que o povo se desesperasse, a ponto das pessoas pegarem pedras para tentar apedrejar ali Moisés, Arão e Caleb e Josué. Mas Caleb e Josué, eles falam, não, realmente a terra é boa, tem esse gigante, mas se Deus se agradar de nós, vai nos dar esse povo como pão em nossas mãos. Mas é interessante que 2 pessoas falando a verdade, 10 pessoas ali conseguiram fazer com que a maioria daquele povo não acreditasse no relatório dos outros 2. O resultado foi que Deus se chateou tanto, que a glória de Deus apareceu ali. Então Deus falou, olha, de 20 anos acima, nenhum de vocês entrará na terra de Canaã. Somente de 20 anos abaixo, e Caleb e Josué que puderam entrar na terra. Eles ficaram cirandando, inclusive nesse exato momento eles, não, agora nós vamos acreditar no Senhor. Não, Deus falou, agora vocês jogaram uma oportunidade que vocês tinham para entrar na terra de Canaã. Então acreditar no medo é mais fácil, porque todo mundo já fala sobre isso, nós já nascemos com medo de tudo. É mais fácil acreditar nisso. Mas eu vou mostrar aqui na palavra de Deus que Deus dá credenciais para que nós colocamos a nossa confiança nele. Então, Deus mostra aqui, né, as credenciais e um chamado para nós vermos e considerar isso. No verso 8 ao 10, ao 9 diz assim, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Então aquela história ali acontece que todo essa ameaça foi que um anjo do Senhor passou pelo arraial dos assírios e matou todo aquele povo, aquele exército. Morreu em um dia só 185 mil homens. Imagine, né, os israelitas subindo o muro e olhando ali, né, só corpos mortos ali. Então, venha ver as obras de Deus. Que desolações fez, né? Então, olha lá, ó, aqueles inimigos não existe mais nenhum. Então, diante de tantas notícias ruins, o convite é, venha ver na palavra de Deus as credenciais para nós descansarmos completamente no poder de Deus. Veja o tanto de milagres que Deus fez na Bíblia. Por exemplo, a própria criação de tudo que existe é um milagre de Deus. O poder que Deus tem de falar e as coisas acontecerem. Veja a sintonia, como é que funciona a Terra. Se 1 grau do mundo saísse da rota, nós morreríamos congelados. Se ele fosse 1 grau acima, todos nós morreríamos queimados. Veja que isso passa dezenas e centenas de anos, essa terra girando de uma maneira em que nós conseguimos sobreviver dentro dela. E se olharmos os trilhões de estrelas no céu, a terra é como um grão de areia. Se Deus pegasse aquele grão de areia e esmiuçasse e jogasse fora, Deus não ia deixar de ser Deus por isso. Mas veja que Deus, os seus olhos estão sobre a terra, sobre a obra da criação dele. Deus mostra fatos e mais fatos na Bíblia que nós temos que considerar. Nós temos que, nesses momentos, voltar e observar as obras de Deus e considerar isso. Porque Deus continua agindo. Deus continua operando da mesma maneira. Deus não perdeu com o passar dos anos a sua capacidade, o seu poder. Deus continua com o mesmo poder. Um dos pontos de Deus é que ele é imutável, ele não muda.
E Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, nós precisamos ter firme ancoragem em Deus quando tudo é frágil. Devemos vencer com Deus o medo. Não deixar que nada nos apavore, nada nos surpreenda. Nós devemos estar sempre atentos que hoje temos algumas notícias assim, amanhã vai ser outras notícias ruins. Mas nós devemos estar preparados para qualquer situação. Deus dá credenciais para nós confiarmos nele. Não só na Bíblia, como nós, como crentes, já vimos muitos testemunhos da ação direta de Deus. Então, não há motivos para nós esquecermos disso. O próprio profeta Jeremias, ele disse o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, em qualquer situação devemos trazer à nossa memória quem é Deus. Conhecer a sua pessoa. Conhecer através do nosso relacionamento com Ele. Também, no verso 7 e verso 11, existe uma outra coisa interessante, um outro ponto a considerarmos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sempre que em uma passagem bíblica tem 2, 3 versículos fazendo uma repetição, significa que aquilo é muito importante. Essa redundância significa que Deus está dando ênfase àquilo ali. É para nós estarmos bastante atentos sobre aquilo. Por exemplo, num texto como esse, de apenas 12 versículos, você tem 2 vezes falando sobre que Deus está conosco. Então, aqui aparece Deus como o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos significa que Ele tem o controle de tudo. Ele é o general que controla tudo. Nada foge. Quando o salmista diz que Deus, o Senhor dos Exércitos, está conosco, ele está dizendo que nada foge ao controle de Deus, ainda que há aquele cerco ali, ainda que as ameaças sejam as mais terríveis, Deus tem o controle de tudo. E é interessante que ele cita o seguinte: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem, porque os montes é uma representação de segurança, de firmeza, mas ainda que esses montes se balancem, né? Ainda que o rio cujas correntes possam faltar, ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rei Ezequias fez um rio para dentro da cidade subterrânea, que tinha uma extensão de 533 metros. Então aquilo, mesmo que cortasse aquele rio e a água não entrasse, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Deus está no meio dela. Aquela cidade de Jerusalém era a cidade de Deus, do povo de Deus. Deus estava no meio dela. Então, o fato de Deus estar no meio dela, e lá no Apocalipse capítulo 21 e 22 fala que há um rio, um rio cujas águas ali são os rios de águas vivas do próprio Deus. Deus está no meio dela. Deus está conosco. Ora, é interessante que às vezes, por mais que sejamos bem informados sobre tudo, às vezes, em algum momento, a gente está esquecendo de que Deus cuida do seu povo. Bom, eu posso mostrar isso biblicamente lembrando daquele texto lá, quando o povo de Deus era escravo no Egito, passou aqueles 450 anos ali. Quando Deus enviou as pragas, eles moravam ali na região de Gozen, e aquelas pragas que foram enviadas para o povo do Egito não atingiam o povo de Deus. Não atingiu o povo de Deus. Com isso eu não estou dizendo que nós não devemos ter cuidados, de sermos prudentes. Nada disso. O que eu estou dizendo é que Deus cuida da sua igreja.
A igreja é de Deus. Ela foi comprada com o sangue do Cordeiro. Essa igreja, eu, você, todos nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. Então Deus está conosco. Mas alguém pode perguntar, onde estava Deus quando eu perdi meu esposo, quando meu filho morreu? Deus está ali. Não significa o fato de Deus, que Deus está ali, que Ele tem que fazer tudo aquilo que nós achamos que tem que fazer. Deus, Ele sabe como e na hora de agir, mas Ele está presente. Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Nem sempre as coisas que nos acontecem que é ruim. Aliás, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então eu acredito que momentos como esse, como as igrejas, respeitando o poder público e as convenções, elas estão tendo esse cuidado, mas isso não é ruim de tudo, porque o povo de Deus pode estar em seus lares reunido e orando. Alguma coisa pode impedir a sua família de orar a Deus no seu lar? De estar cultuando a Deus? E há motivos para nós orarmos, muitos. Então, Deus está no meio do seu povo. Deus está ali. Precisamos ter firme ancoragem em Deus, inabaláveis. Precisamos vencer o medo através de um Deus que é refúgio, que é acolhimento e que é fortaleza, que age ofensivamente. Deus mostra suas credenciais, as suas habilidades, para nós confiarmos e descansarmos nele. Deus está com o seu povo. Ele tem controle de tudo. Mas um dos pontos também que nós devemos olhar é no verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietai-vos, na linguagem de hoje, fala, parem de lutar. Mas o sentido original desse texto, desse verbo aqui, é soltem as mãos para baixo. O que significa isso? Que o tempo inteiro nossas mãos são levantadas para fazer. Então, em grande parte da nossa vida nós confiamos naquilo que nós podemos fazer. Soltem as mãos para baixo não significa que eu tenho que estar apático diante de qualquer situação. Não é isso. Soltar as mãos para baixo, ele completa aqui, sabei que eu sou Deus. Então, diante de qualquer situação, nós devemos nos render a Deus. Devemos nos abaixar a nossa guarda diante de Deus. Olhe para o mundo ao seu redor. Olhe para você mesmo. Olhe para Deus. Isaías, no capítulo 6, ele fala isso. Isaías estava passando um momento muito triste da vida dele, porque ele era amigo íntimo do rei Uzias. E o rei Uzias, por uma fatalidade, foi oferecer sacrifício, que era uma coisa que o rei não podia fazer, e ele ficou leproso, e ele morreu. E Isaías estava no templo ali chorando, triste, quando ele tem aquela visão ali dos querubins ali no templo, e aquela visão da glória de Deus, e ele fala, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei. Então, mais ou menos isso. Você olha ao redor do mundo, você olha para você, e você olha para Deus. Se nós fizermos um autoexame nosso, ele pode ser deficiente. É Deus que nos esquadrinha, que nos examina com propriedade. O nosso exame ele pode ser fragilizado.
Podemos fazer um exame fraco. O quanto nós somos pequenos, o quanto Deus é grande e o que precisa ser feito. Então, por exemplo, Isaías, Deus explica para Isaías a situação que estava de calamidade do povo. Então, ao explicar isso, Isaías fica constrangido diante daquela situação e ele coloca assim diante de Deus assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E essa maneira que ele se oferece para servir a Deus foi bastante constrangedora, porque no capítulo 20 de Isaías, ele teve que pregar nu e descalço para o povo de Deus. Mas em obediência a Deus ele fez isso. Olha, diante de qualquer situação, o verbo aqui, ele está no verbo imperativo. É uma ordem de Deus nós soltar as mãos para baixo. A nossa defensiva, o nosso aconchego está no Deus, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro, sempre, não é apenas presente, mas sempre presente. Meus irmãos, vamos aquietar o nosso coração, nos render diante de Deus. Por quê? Porque Deus é a nossa ancoragem. Porque podemos colocar os nossos medos diante de Deus. Ele é o Deus todo-poderoso, é onipresente, é onisciente. Deus é soberano. Deus é criador. É o Senhor dos exércitos. É o príncipe da paz. É o pão da vida. É a água da vida. Ele é Salvador. Ele é a salvação. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é tudo. Credenciais que dá para nós descansarmos tranquilos. Deus está conosco, meus irmãos. Não vamos perder isso de vista. Vamos aquietar diante do Senhor. Para a glória dele. Que Deus nos abençoe e conduza esta igreja e toda a igreja do Senhor Jesus espalhado pela face da terra. Agora e para sempre. Amém.